Livro 2 dos processos em espécie. Título 1 do processo comum. Capítulo 1 da instrução criminal. Artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1º. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 2º. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 3º. Sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. Parágrafo 3º. Dos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: inciso 1º, for manifestamente inepta. Inciso 2º, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou, inciso 3º, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado, nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: inciso 1º, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Inciso 2º, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Inciso 3º, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou, inciso 4º, extinta a punibilidade do agente. Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado
de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Parágrafo 1º. Nesse número não se compreende as que não prestam compromisso e as referidas. Parágrafo 2º. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz, a seguir, sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 3º. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Artigo 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais, por memorial, e no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência será lavrado o termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem a necessidade de transcrição. Capítulo 2. Do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Seção 1. Da acusação e da instrução preliminar.
Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento, em juízo, do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. Parágrafo 2º. A acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8, na denúncia ou na queixa. Parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Artigo 407. As exceções serão processadas em apartado, nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Artigo 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. Artigo 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como os esclarecimentos dos peritos, as acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate. Parágrafo 1º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Parágrafo 2º. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 deste Código. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Parágrafo 5º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Parágrafo 6º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 7º. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Parágrafo 8º. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observado em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. Parágrafo 9º. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Artigo 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Seção 2. Da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Artigo 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1º.
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Parágrafo 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º. O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada, e tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou da imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Artigo 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando: inciso 1º, provada a inexistência do fato. Inciso 2º, provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Inciso 3º, o fato não constituir infração penal. Inciso 4º, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4º do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. Artigo 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno aos autos ao Ministério Público, por 15 dias, aplicável, no que couber, o artigo 80 deste Código. Artigo 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Artigo 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Artigo 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita: inciso 1º, pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Inciso 2º, ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do dispositivo do parágrafo 1º do artigo 370 deste Código. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz-presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão. Seção 3. Da preparação do processo para julgamento em plenário.
Artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor para, no prazo de 5 dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Artigo 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente. Inciso 1º. Ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Inciso 2º. Fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. Artigo 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal de Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio a que se refere o artigo 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos, também, os processos preparados até o encerramento da reunião, para realização de julgamento. Seção 4. Do alistamento dos jurados. Artigo 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Parágrafo 1º. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do artigo 426 deste Código. Parágrafo 2º. O juiz-presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Artigo 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Parágrafo 2º. Juntamente com a lista, serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Parágrafo 3º. Os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada à chave, sob responsabilidade do juiz-presidente. Parágrafo 4º. O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 meses que antecedem a publicação da lista geral, fica dela excluído. Parágrafo 5º. Anualmente, a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, completada. Seção 5. Do desaforamento. Artigo 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Parágrafo 1º. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Parágrafo 2º. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri. Parágrafo 3º. Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Parágrafo 4º. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto ao fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Artigo 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Parágrafo 1º. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Parágrafo 2º. Não havendo excesso de serviço ou inexistência de processo aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Seção 6. Da organização da pauta. Artigo 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. Inciso 1º. Os acusados presos. Inciso 2º. Dentre os acusados presos, aqueles que tiverem há mais tempo na prisão. Inciso 3º. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Parágrafo 1º. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixado na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz-presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Artigo 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. Artigo 431. Estando o processo em ordem, o juiz-presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando, no que couber, o disposto no artigo 420 deste Código. Seção 7. Do sorteio e da convocação dos jurados. Artigo 432. Em seguida à realização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem, em dia e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Artigo 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados, para reunião periódica ou extraordinária. Parágrafo 1º. O sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Parágrafo 2º. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Parágrafo 3º. O jurado não sorteado poderá ter seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Artigo 434.
Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Artigo 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes dos acusados e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. Seção 8. Da função do jurado. Artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Parágrafo 1º. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Parágrafo 2º. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri. Inciso 1º. O Presidente da República e os ministros de Estado. Inciso 2º. Os governadores e seus respectivos secretários. Inciso 3º. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais. Inciso 4º. Os prefeitos municipais. Inciso 5º. Os magistrados e os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Inciso 6º. Os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Inciso 7º. As autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública. Inciso 8º. Os militares em serviço ativo. Inciso 9º. Os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa. Inciso 10. Aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. Artigo 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Parágrafo 1º. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou entidade conveniada para esses fins. Parágrafo 2º. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Artigo 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Artigo 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência e igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Artigo 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Artigo 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Artigo 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior,
até o momento da chamada dos jurados. Artigo 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente, consignada na ata dos trabalhos. Artigo 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que são os juízes togados. Artigo 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no artigo 445 deste Código. Seção 9. Da composição do Tribunal do Júri e da formação do Conselho de Sentença. Artigo 447. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão um conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Artigo 448. São impedidos de servir no mesmo conselho. Inciso 1º. Marido e mulher. Inciso 2º. Ascendente e descendente. Inciso 3º. Sogro e genro ou nora. Inciso 4º. Irmãos e cunhados durante o cunhadio. Inciso 5º. Tio e sobrinho. Inciso 6º. Padrasto, madrasta ou enteado. Parágrafo 1º. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Artigo 449. Não poderá servir o jurado que: inciso 1º. Tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Inciso 2º. No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Inciso 3º. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Artigo 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Artigo 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Artigo 452. O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Seção 10. Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Artigo 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária. Artigo 454. Até o momento da abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. Artigo 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. Artigo 456. Se a falta, sem escusa legítima, for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil,
com a data designada para a nova sessão. Parágrafo 1º. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Parágrafo 1º. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz-presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 2º. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Artigo 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no parágrafo 2º do artigo 436 deste Código. Artigo 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal do Júri o disposto no artigo 441 deste Código. Artigo 460. Antes de constituído o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Artigo 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Parágrafo 1º. Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Parágrafo 2º. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no lugar indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. Artigo 462. Realizadas as diligências referidas no artigo 454 a 461 deste Código, o juiz-presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Artigo 463. Comparecendo, pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Parágrafo 1º. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Parágrafo 2º. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Artigo 464. Não havendo o número referido no artigo 463 deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Artigo 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação com observância do disposto nos artigos 434 e 435 deste Código. Artigo 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos artigos 448 e 449 deste Código. Parágrafo 1º. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que,
uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do parágrafo 2º do artigo 436 deste Código. Parágrafo 2º. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Artigo 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do conselho de sentença. Artigo 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa, e depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do conselho de sentença com os jurados remanescentes. Artigo 469. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Parágrafo 1º. A separação do julgamento somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Parágrafo 2º. Determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato, ou em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no artigo 429 deste Código. Artigo 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou a incompatibilidade contra o juiz-presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Artigo 472. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim o prometo. Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo. Seção 11. Da instrução em plenário. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo 3º. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Artigo 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente,
na forma estabelecida no capítulo 3 do título 7 do livro 1 deste Código, com as alterações introduzidas nesta seção. Parágrafo 1º. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Parágrafo 2º. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo 3º. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Artigo 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinado a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. Seção 12. Dos debates. Artigo 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Parágrafo 1º. O assistente falará depois do Ministério Público. Parágrafo 2º. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do artigo 29 deste Código. Parágrafo 3º. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. Parágrafo 4º. A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescida de 1 hora e elevado ao dobro da réplica e da tréplica, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Inciso 1º. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Inciso 2º. Ao silêncio do acusado ou a ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo. Artigo 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência a outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Artigo 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, ao jurado solicitar-lhe, pelo mesmo meio,
o esclarecimento de fato por ele alegado. Parágrafo 1º. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Parágrafo 2º. Se houver dúvida sobre a questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Parágrafo 3º. Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz-presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial para o julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Seção 13. Do questionário e sua votação. Artigo 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: inciso 1º, a materialidade do fato. Inciso 2º, a autoria ou participação. Inciso 3º, se o acusado deve ser absolvido. Inciso 4º, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Inciso 5º, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 1º. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1º e 2º do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Parágrafo 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos ao inciso 1º e 2º do caput deste artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado? Parágrafo 3º. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: inciso 1º, causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Inciso 2º, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidos na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado o quesito a respeito, para ser respondido após o 2º ou 3º quesito, conforme o caso. Parágrafo 5º. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada, ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões, para ser respondido após o 2º quesito. Parágrafo 6º. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Parágrafo único. Ainda em plenário,
O juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida à votação. Parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Artigo 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim, 7 a palavra não. Artigo 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Artigo 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. Artigo 489. As decisões do Tribunal de Júri serão tomadas por maioria de votos. Artigo 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com a outra, ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por fim da votação. Artigo 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o artigo 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Seção 14. Da sentença. Artigo 492. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que: inciso 1º. No caso de condenação, a linha A fixará a pena base. A linha B considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. A linha C imporá os aumentos ou diminuições da pena em atenção às causas admitidas pelo júri. A linha D observará as demais disposições do artigo 387 deste Código. A linha E mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou no caso de condenação de uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. A linha F estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. Inciso 2º. No caso de absolvição, a linha A mandará colocar em liberdade o acusado, se por outro motivo não estiver preso. A linha B revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. A linha C imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. Parágrafo 1º. Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se,
quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Parágrafo 2º. Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1º do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivamente levar à revisão da condenação. Parágrafo 4º. A apelação interposta contra a decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso: inciso 1º, não tem propósito meramente protelatório e, inciso 2º, levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Parágrafo 6º. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Artigo 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Seção 15. Da ata dos trabalhos. Artigo 494. De cada sessão de julgamento, o escrivão lavrará a ata, assinada pelo presidente e pelas partes. Artigo 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente: inciso 1º, a data e hora da instalação dos trabalhos. Inciso 2º, o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes. Inciso 3º, os jurados que deixaram de comparecer, com escusa ou sem ela, as sanções aplicadas. Inciso 4º, o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa. Inciso 5º, o sorteio dos jurados suplentes. Inciso 6º, o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do motivo. Inciso 7º, a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e a do defensor do acusado. Inciso 8º, o pregão e a sanção imposta, no caso de não comparecimento. Inciso 9º, as testemunhas dispensadas de depor. Inciso 10º, o recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras. Inciso 11º, a verificação das cédulas pelo juiz-presidente. Inciso 12º, a formação do conselho de sentença, com registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas. Inciso 13º, o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo. Inciso 14º, os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos. Inciso 15º, os incidentes. Inciso 16º, o julgamento da causa. Inciso 17º, a publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença. Artigo 496. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativa
e penal. Seção 16. Das atribuições do presidente do Tribunal do Júri. Artigo 497. São atribuições do juiz-presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código, inciso 1º, regular a polícia das sessões e prender os desobedientes. Inciso 2º, requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade. Inciso 3º, dirigir debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. Inciso 4º, resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri. Inciso 5º, nomear defensor ao acusado quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo defensor. Inciso 6º, mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença. Inciso 7º, suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias. Suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados. Inciso 8º. Interromper a sessão por tempo razoável, para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados. Inciso 9º. Decidir, de ofício, ouvidos o Ministério Público e a Defesa, ou a requerimento de qualquer destes, a arguição de extinção de punibilidade. Inciso 10. Resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento. Inciso 11. Determinar, de ofício a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade. Inciso 12. Regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada parte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última.